Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre o APM e os modelos multifatoriais de risco e retorno. Vamos iniciar pelo APM, Arbitrage Price Model. O relativo fracasso do CAPM em explicar adequadamente as diferenças de retorno de ativo para ativo fez surgir outros modelos. O principal modelo alternativo é justamente o APM. Esse modelo de risco e retorno possui uma lógica semelhante ao CAPM, ou seja, os investidores são recompensados por assumirem riscos não diversificáveis. Isso porque o investidor racional ele vai diversificar seu investimento de tal forma que ele vai eliminar o risco diversificável, remanescendo apenas o risco não diversificável. Contudo, diferentemente do CAPM, onde a sensibilidade em relação à carteira de mercado é o único fator a explicar esses riscos não diversificáveis, no APM múltiplos fatores vão explicar essa variável. O número e a identidade desses fatores são determinados geralmente pelos dados de retorno históricos. A premissa básica por detrás do modelo do APM é de que os investidores se aproveitam de oportunidades de arbitragem. Ou seja, se duas carteiras possuem o mesmo risco, mas retornos esperados diferentes, os investidores naturalmente irão optar por aquele que gere um maior retorno esperado. Segundo o APM, o retorno de qualquer ativo possui dois componentes. Um componente normal de retorno, que é previsível, e um componente não esperado, que pode ser específico da empresa, da entidade, informações que afetam somente a entidade, ou relativo ao mercado como um todo, tais como o PIB, taxa de juro ou inflação. Dessa forma, o retorno esperado pode ser obtido de acordo com essa fórmula abaixo. Vale destacar que o componente não esperado é que cria risco. Então, nós temos aqui um componente esperado e o componente não esperado. Esse componente não esperado de retorno é que cria o risco. Como as surpresas provêm de fonte específica da empresa ou do mercado, nós podemos incorporar o modelo de retorno. Então agora o que eu vou fazer? Vou ter o retorno esperado, vai ser um somatório do retorno do componente esperado, mais o componente de mercado não esperado e mais o componente específico da empresa não esperado. Decompomos então, Como geralmente o componente de mercado dos retornos não esperados pode ser decomposto em uma série de fatores econômicos, fica da seguinte maneira a nossa fórmula. Então nós tínhamos obtido essa fórmula na lâmina anterior, agora então esse retorno aqui do mercado nós vamos decompor em fatores. Então o M aqui vai ser substituído pela sensibilidade do investimento a mudanças não esperadas no fator J, nesse caso no fator 1, no fator 2 e no fator N. Então se abriu, se decompôs então o nosso componente de mercado em fatores com o relativo risco de cada um deles, medido por esse beta em cada um dos fatores. O APM também levanta a questão de que a diversificação em investimentos elimina o risco específico da empresa e conclui que o retorno sobre a carteira não envolve, então, um componente não antecipado específico da empresa. Dessa forma, o retorno esperado pode ser expresso como uma soma da média ponderada dos retornos previstos sobre a carteira e a média ponderada dos betas dos fatores. Então, o retorno da carteira vai ser uma ponderação dos retornos, com uma ponderação dos betas de cada um dos fatores.
Já que o fato do beta de uma carteira ser a média ponderada dos betas dos ativos que compõem a carteira, bem como a ausência de arbitragem, levam à conclusão que os retornos esperados devem ser linearmente relacionados ao beta. Portanto, o retorno esperado sobre o ativo ele pode ser expresso como uma taxa livre de risco vezes o prêmio de risco do ativo 1 mais o prêmio de risco do ativo 2 mais o prêmio de risco do ativo N. Dessa forma, a gente verificou então que o APM é um gênero do qual o CAPM é um caso especial, onde apenas um fator, a carteira de mercado, determina o retorno do investimento. Né? Muito bem, então o APM, diferentemente do CAPM, fazendo uma comparação, ele se utiliza de inúmeros fatores, mas não identifica esses fatores. Né? De tal forma que surgem os modelos multifatoriais para risco e retorno. Segundo Damodaran, o fracasso do APM em especificar os fatores do modelo, então não se especificou os fatores, apenas disse que tinha vários fatores, embora seja um ponto forte do ponto de vista estatístico, é um ponto fraco do ponto de vista intuitivo. Né? Os modelos multifatoriais, então, substituem esses fatores estatísticos não identificados por fatores econômicos específicos. Esses modelos são impulsionados por dados, já que após a identificação dos fatores é extraído então o comportamento dos mesmos, né? O comportamento desses fatores. Esse comportamento dos fatores pode ser comparado então com variáveis macroeconômicas, a fim de se verificar se alguns desses fatores se relacionam com as variâncias. Exemplos de variáveis macroeconômicas que são estreitamente correlacionadas aos fatores e que, portanto, explicam, então, os riscos não diversificáveis, segundo Shane, Hall e Ross, em 1986, é o PIB, as mudanças e penalidades por inadimplência, desvio nas estruturas de prazo, inflação e taxas de juro. Dessa forma, então, podemos correlacionar essas variáveis de retorno, obtendo um modelo de retorno esperado com betas específicos da entidade calculados relativamente a cada uma dessas variáveis. Observem aqui, é o mesmo modelo do APM, mas na qual o fator anteriormente no APM não é identificado. Aqui, no modelo multifatorial, eu informo o fator. Então, o primeiro fator aqui seria o PIB. E aí o prêmio de risco do PIB. O segundo fator seria a inflação. E assim por diante. Eu vou sempre, então, identificando o fator. Uma limitação desse modelo multifatorial é que, com o passar do tempo, um fator que hoje ele é significativo para identificar, então, esse risco não diversificável, com o passar do tempo, ele pode não ser mais importante. E a gente deixando passar desapercebido essa mudança, o modelo multifatorial então pode levar a resultados desastrosos. A gente tem que ter muito cuidado, então, tem que ficar sempre acompanhando para saber se ainda existe uma correlação forte entre o fator e a variância. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.